Quero pedir para você, antes de abrirmos o texto e a palestra, para você fechar os seus olhos para orarmos pelo Valdir, pelo culto dessa noite, pela irmã Ana Lúcia também e por todos nós que estamos aqui. Nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Obrigado por essa oportunidade que temos de cultuar com liberdade religiosa o seu santo nome. Obrigado pela música que ouvimos de nossas meninas. Que música especial. Que o Senhor possa abençoá-las grandemente. Que essa empolgação, esse compromisso, esta alegria de cantar, as acompanhe em toda a sua trajetória. Venha guiá-las e os pais também, dando sabedoria a eles. Neste momento, Senhor, quero pedir pelo irmão Valdir, que está passando por um vale, por um deserto. Não sabemos todos os detalhes e os planos que o Senhor tem para ele, mas temos orado para que ele se fortaleça, para que a tua palavra o firme na verdade, para que ele não esmoreça, para que a esperança da volta de Jesus aqueça o seu coração. Temos orado pela cura, porque queremos um Deus que faz milagres, mas a nossa vontade deve estar submetida à sua, Senhor. Oramos para que o Senhor faça o melhor na vida dele. Oro também aqui pela irmã Lúcia, que o Senhor possa abençoá-la, para que ela, neste momento da sua vida, da sua trajetória, se fortaleça. E ela seja um exemplo para outros também, que estão estudando a tua palavra, que estão no vale da decisão. Que a tua palavra os fortaleça, que o Santo Espírito ocupe todos os espaços do seu coração, para que eles também possam abrir o coração para Cristo e firmar com Ele um compromisso eterno. Neste momento, pedimos humildemente que o Santo Espírito permaneça entre nós, preparando o nosso coração para a mensagem que iremos ouvir. Um tema pertinente, importante, que vem da tua palavra, para nos fortalecer, para nos advertir, mas também para nos conceder a fé e esperança em teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nossos irmãos que estão aqui e também amigos. Nossos amigos que estão vendo esse culto pela transmissão e aqueles que verão depois. Para que essas palavras sejam gravadas em nosso coração. Para que possamos, a partir de uma relação contigo, construir pontes para a eternidade. Nos guia, nos guarda, é o que eu te peço, por Jesus. Amém. Temos uma fábula muito conhecida. Essa fábula ela é atribuída a um escritor grego, Esopo, que viveu ali no ano 520 a.C., na ilha de Delfos. E, inclusive, essa fábula inspirou La Fontaine, que é um dos escritores que tem muitas fábulas, muitas histórias que nos ajudam a entender algumas realidades da nossa vida. Essa fábula fala do sapo e do escorpião. Tenho certeza que você já ouviu essa fábula. E o escorpião estava ali perto do rio, ali o sapinho por ali, e o escorpião queria atravessar o rio. Só que o escorpião não sabe nadar. O sapo sabe nadar, é um anfíbio. E houve um diálogo entre eles ali. O escorpião chega no sapo: olha, eu queria atravessar o rio e preciso atravessar o rio. Eu tenho um compromisso do outro lado, não posso me atrasar. O sapinho desconfiado assim, né? Escorpião, né? O espião não é coisa do bem, não. Falou: não, mas eu não posso te levar, complicado isso. Aí o escorpião: não, olha, me leva, eu prometo que eu não vou te picar. Tá tranquilo, eu me controlo aqui. Aí o sapinho olhou assim, cri, 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 né? Pensando, será? E aí o escorpião, na lábia de escorpião, né? Conseguiu então subir em cima do sapinho ali, e o sapinho começou a atravessar o rio. Lá pelo meio do rio, o sapinho sentiu aquela picada nas costas. Ele, desesperado, olha para o escorpião: você prometeu não me picar. Aí o escorpião disse: eu tentei não fazê-lo, mas é a minha natureza. Ela foi mais forte do que eu, e eu não consegui me controlar. Não consegui controlar o meu impulso. E o sapinho disse: e agora? Vamos morrer aqui nesse rio. E o escorpião me disse: eu não tenho como mudar a minha
natureza. La Fontaine também amplia um pouco essa fábula e, de certa forma, ali os dois animais acabam naufragando, morrendo afogado no meio do rio. Porque o escorpião não conseguiu controlar a sua vontade, a sua natureza. Por que eu conto essa fábula aqui de La Fontaine? Porque ela ilustra muito bem uma realidade em tempos modernos e uma realidade retratada pelo mundo após o pecado. Após o Éden, a natureza do homem tornou-se pecaminosa. Deus criou Adão e Eva perfeitos. E eles, ao saírem das mãos do Criador, receberam, essa natureza. Mas ela foi corrompida com a entrada do pecado. E nós todos conhecemos a história do capítulo 2 ali, quando a serpente induzida ali, tomada por Satanás, ela forja uma tentação e Eva cai em tentação. E a partir desse dia, a natureza do ser humano tornou-se uma natureza corrompida. Tornou-se uma natureza equivocada, manchada. E a tentação tornou-se parte da nossa realidade, da minha história, da sua história. O fato é, irmãos, que a tentação vai estar pairando sobre nós. Até o último dia em que tivermos nessa terra, seremos tentados, provados, e as situações, as circunstâncias, os hábitos estarão próximos de nós. E teremos que ter algumas estratégias, um estilo de vida, uma busca incessante da palavra do Senhor para vencer as tentações. E nessa noite a proposta é que possamos conversar um pouco através do texto bíblico. E a proposta aqui é algumas ideias que vêm a partir do texto bíblico, da inspiração bíblica, de como podemos vencer a tentação. Não é um manual aqui, um tratado ou uma tese sobre o tema. A ideia aqui não é discorrer sobre aspectos filosóficos ou teológicos sobre o tema, mas a ideia aqui é, a partir de textos bíblicos, práticos, diretos, fortalecer a sua caminhada, a sua jornada, para que você consiga ter no seu coração esse desejo sincero de vencer as tentações que estão à sua volta. Porque o fracasso de uma tentação, você perceberá que vai gerar muitas vezes dor, arrependimento e tristeza. Como vencer a tentação? O primeiro ponto importante aqui é que precisamos saber e definir o que é tentação. E uma das definições aqui, bem simples: diferentes desejos para diferentes pessoas. É uma definição muito prática, tem várias, inclusive do texto hebraico, do texto grego. Mas essa eu gosto mais, porque ela resume, ela capitaliza o que é tentação. São diferentes situações, diferentes desejos para pessoas diferentes. Primeiro ponto aqui importante é que o que vai tentar uma pessoa A não vai tentar a pessoa B. Os cuidados que um idoso longevo tem é diferente de um jovem que está iniciando a sua jornada. Ou uma criança, ou uma mulher, ou um homem, ou um casal. Neste grande laboratório, nesse grande supermercado, o inimigo é aquele que detém os seus recipientes, os seus produtos, aonde ele mantém ali vários tipos de tentações, vários tipos de armadilhas, e cada uma delas cobre quase que toda a humanidade. O que é um ponto de melhoria para um, não é para outro. O que incomoda um, não incomoda outro. E por isso que é importante, primariamente, você se conhecer. Qual é o ponto de dificuldade que você tem? Qual é a sua criptonita? Aquilo que deixa você desarmado e faz com que você perca totalmente os sentidos. Fruto de uma educação onde em algum momento a família errou e liberou para algumas situações a pessoas que são marcadas pelo passado, por hábitos que a família colocou, por vícios que viu ali na sua casa. Mas independente disso, o fato é que todos nós sofremos por tentações.
E essas tentações têm muitas vezes impedido o Espírito Santo, tem impedido que Deus haja poderosamente em nossa vida e na igreja. Há uma definição também bem interessante que eu anotei aqui, ó, é um impulso para a prática de coisas censuráveis e não recomendáveis. Desejo veemente e vicioso. Como nós podemos então agora vencer a tentação? Nós temos aqui um exemplo, né, de algumas glândulas do nosso cérebro, algumas partes dele. A neurociência tem estudado o prazer, né, e como ele age no ser humano. Irmãos, nenhuma tentação te leva a fazer um hábito que aparentemente é um desprazer. Por que nós caímos? Porque o pecado faz parte da nossa história. Porque há desejos contidos no ser humano, e esses desejos são estimulados pela mídia, pela comunicação, pelo marketing, pelas pessoas. E esses desejos, ao serem consumados, nos dão prazer, nos dão uma alegria momentânea. Porque logo depois ocorre alguns, né, arrependimento, remorsos para outros e uma sensação de frustração e de tristeza. Por exemplo, aqui eu coloquei o que atrai um ratinho. É o cheiro do quê? Do queijo. Coloca na armadilha ali, né? Na ratoeira. Eu já peguei alguns ratos assim, quando eu era agrônomo no campo. Você põe o queijo ali e o queijo estimula as sensações, estimula as percepções desse rato. E ele instintivamente ele vai até esse queijo sem se preocupar com o quê? Com a ratoeira. É uma armadilha aqui. Está aqui o queijo, saboroso, delicioso. Roquefort, parmejão, eita, vamos parar por aqui, né? Já dá fome, não é verdade? E aqui está a ratoeira. Muitas pessoas são tentadas e não percebem que é uma ratoeira do inimigo. É um perigo. Ninguém começa bebendo 1 litro de álcool ou de caipirinha, o que seja. Começa com um drink de fruta com um pouquinho de álcool. Mas o inimigo sabe que esse pouquinho de álcool na corrente sanguínea vai gerar um desejo contínuo para algo maior. Ninguém começa cheirando cocaína ou maconha. Começa com um cigarrinho simples de palha e aí vai para outras coisas. Tudo desencadeia um início, um princípio. O inimigo é muito esperto para isso daí. É como que estivéssemos num grande aquário de vários peixes. E quem é pescador aqui? Deixa eu ver a mão se tem algum pescador aqui. Pescador. Ah, surgiu. Eu sei que sempre tem pescador, viu? Mineiro e pescador em todo lugar você tem um. É ou não é? Calma, fiquem tranquilos. Cada tipo de peixe tem uma isca. Cada tipo de peixe tem até um horário para pescar. Tinha um colega pastor que já jubilou. Foi meu pastor, inclusive. E na folga dele de segunda ele ia pescar, lá para o lado da Paulista Oeste. Ele usava aquele macacão, alguns já viram, né? Que tem uma roupa especial que o pastor usa debaixo da beca, né? Ficava lá horas, 5 horas. Eu não acreditava numa coisa dessa. 5 horas com uma varinha na mão para pescar. Eu gosto de pescar, mas não sou profissional, não é tanto também não. E ele falava todo tipo de isca, minhoca e não sei o que, e pré-mix, e pão, e não sei das quantas, para pescar tal peixe, aquele outro peixe. Ele conhecia tudo de peixe. Era um exímio pescador. Mas sabe que tem alguém que ganha dele? Que sabe pescar mais do que ele? Satanás. Satanás, ele é um exímio pescador. E ele sabe muito bem os seus hábitos e desejos. Na verdade, para cada pessoa existe um ponto fraco. Porque somos pecadores e a nossa natureza nos impulsiona muitas vezes, tomados pelo desejo, irmãos, a dar voz, a ceder às tentações. E aqui essa foto ilustra muito bem, para quem está lutando aí contra a balança, não é? Está vencendo, alguns estão vencendo. Um dia você vai, um dia você pede, um dia você emagrece, outro dia você dá uma engordadinha. E as meninas sabem como é terrível isso. Aí quando você vai ali, chega na Páscoa e o pessoal acha que é chocolate e se lambuza de chocolate. São tentações que estão ao nosso redor, que estão perto da gente, ao nosso lado, né? Mas você acredita na vitória da tentação? Será que é possível vencer? Você já tem sido tentado em tudo? Já falhou muitas vezes?
Por que tentar outra vez, então? Vou me entregar, como alguns desistem. Não consigo contra isso. E este não consigo já causa um bloqueio na sua mente. Hoje de manhã, estava lá no NASP, a gente deu uma aula lá pela manhã. E então, encontrei alguns jovens ali com o pastor Hélio. O pastor Hélio é o pastor dos gravadores, o Hélio Bock, né? E conversando com um deles ali, pastor, eu não consigo. Eu sou ruim para falar em público, isso me trava. Passou de 10 pessoas, eu não consigo falar. E nós conversamos com ele. Essa fala dele já demonstra o quê? Um medo, uma fraqueza. E quando você bloqueia a sua mente, não vou conseguir, eu não vou vencer, já é um passo para o quê? Para a derrota. E quando vamos para a Bíblia, nós temos ali orientações do Senhor que nos ajudam, nos dão razões para lutar. Nós temos razões para lutar porque somos o povo de Deus. Você está na igreja, você está se esforçando para ir para o céu. E é necessário que permitamos que o Espírito Santo se apodere da nossa vida, para que a partir disso vençamos as tentações. É o poder divino com o esforço humano que vai permitir que essa vitória seja consolidada, seja confirmada. Deus espera a sua posição. Deus espera que você haja em favor, para que Ele, por meio do Espírito Santo, permita as suas vitórias. Eu não sei quais são as suas tentações. Não sei quais são as suas lutas. Alguns até sei, pelos diálogos e conversas. Mas, queridos, nunca desiste de lutar, porque o Senhor vai conceder forças para você a partir da palavra. E a primeira grande razão, porque um mau hábito, irmãos, quando não é vencido, um mau hábito quando ele é acariciado, a falta de confiança de Deus em nós podemos então ser vencidos pelo pecado. O primeiro ponto importante aqui, para vencer a tentação, é termos em nosso coração o mau hábito, ele precisa ser vencido. O mau hábito não pode ser negociado. O mau hábito não pode ser mitigado ou diminuído, ele tem que ser eliminado. E uma das vitórias que nós vamos conseguir ao driblar e vencer esse mau hábito são os resultados a partir da nossa vida, a partir desse movimento, porque você vai conseguir estar bem com Cristo, aquele que vai te dar a vitória. Você vai destruir essa vontade por meio da fé, e você irá ter uma vitória e não vai falhar, e vai se sentir vitorioso. Por que vencer a tentação? Porque ao vencermos a tentação, esses três hábitos, essas três confirmações, esses três propósitos serão confirmados em nossa vida. Faça um exercício agora. Pense na sua luta diária, naquilo que te tira o sono, naquilo que te rouba a paz, naquilo que tira de você o equilíbrio. Para alguns pode ser a falta de paciência. Para alguns pode ser a glutonaria. Para alguns pode ser o hábito de falar de alguém. E a neurociência já provou que falar de alguém muitas vezes, dá um estímulo e você se sente superior às ditas fofocas. O que tem roubado a sua paz e tem tirado de você a vitória? Quando nós vencemos, o segundo momento aqui é o pecado sempre leva a outro pecado. Percebeu que quando você erra uma vez, você fica mais vulnerável para a próxima queda? Quando, de alguma forma, você cede à tentação dentro da sua mente, você fica aberto e exposto a outras situações. Por isso que é importante essa luta constante que o texto coloca para nós. E vamos ver daqui a pouquinho. Não ceder a primeira vez. Não se deixar levar pelas ilusões e pelo brilho falso dessa terra. No século IV depois de Cristo, São Gregório e São Magno e Cassiano ali, eles definiram, e nós sabemos muito bem isso, não é uma regra geral, mas os 7 pecados capitais. E a Igreja Católica Romana colocou essa base. O que esses pecados capitais mencionam? Eles mencionaram na sua tese ali, que quando as pessoas pecam, um desses pecados aqui,
eles são a porta de entrada para outros. A partir desses 7 pecados originais, outros pecados, eles acontecem. A luxúria, a gula, a ganância, a preguiça, a ira, a inveja, o orgulho, são os pecados capitais, ou seja, os pecados originais, que a partir deles, outros pecados acabam acontecendo. E quando você olha para essa tela aqui, claro que é muito mais abrangente, as lutas que nós enfrentamos e que nós temos também. No livro Patriarcas e Profetas, a White coloca aqui: aquele que cedeu uma vez à tentação, cederá mais facilmente a segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Ao cairmos uma vez, a segunda vez será mais fácil, a terceira mais ainda. Chegará um momento em que o nosso coração ficará duro. Terceira razão para vencer e para lutar: o coração se torna duro. Aí, essa dureza aqui conduz, queridos, a algo que é o pecado imperdoável. Qual que é o pecado imperdoável? Segundo Efésios 4:30 ali. Não entristeçais o quê? O Espírito de Deus. Quando veio a promessa do Santo Espírito, atuando ali, Evangelho de João, capítulo 16, o Consolador, o outro, aquele que estaria ao nosso lado. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer da justiça e do juízo. Quando a tentação vem até nós e nós cedemos a ela, o que acontece? O coração começa a ficar endurecido à voz do Espírito Santo. Na primeira vez, muitas vezes há um choro, um arrependimento. Na segunda vez, um pouco menos. Na terceira vez, um pouco mais. E na quarta vez, a pessoa começa a se convencer de que está no caminho certo, de que não tem nenhum problema. Começa a olhar para o mundo à sua volta e dar justificativas. As tentações começam a dominar a nossa mente quando começamos a praticá-la. E muitos o fazem no silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu. Sempre há alguém vendo, o Espírito Santo está acompanhando. Ele sabe, ele vai falar a você. Todas as vezes que você for tentado, saiba que o Espírito Santo vai te advertir, vai te orientar, vai te ajudar. É uma promessa bíblica. E ao olharmos e abraçarmos o que ele tem para nos dizer, nós vamos conseguir vencer. Um outro texto aqui, Tessalonicenses 5:19. Você pode conferir depois em casa. Não apagueis o quê? O Espírito. Ao apagarmos a voz do Espírito, nós neutralizamos a ação poderosa de Deus em nossa vida. A ajuda, o auxílio virá. E esse auxílio divino é por meio do Espírito Santo, que nos adverte. É a voz que está falando a nossa consciência. E quando a gente luta, resiste, a situação vai embora. Há pesquisas que mencionam que 30 segundos é o tempo de uma vontade, de um desejo. Você que pratica exercício, você que se alimenta bem, sabe disso. Se você resistir a 30 segundos, você vai conseguir driblar naquele momento. Não é algo recorrente. Mas esses 30 segundos são uma eternidade. E muitas vezes driblamos o Espírito Santo, fugimos dele. Hebreus 4:7. Hoje, se ouvides a sua voz, não o quê? Endureçais o vosso coração. O terceiro ponto aqui é o coração endurecido que se torna cauterizado. E quantas pessoas temos hoje no mundo que, apesar de ouvir a mensagem, as advertências, os conselhos, parecem não seguir. Quando eu era garoto, eu e meu irmão, minha mãe fez um pudim, e meu irmão tem apelido de pudim, inclusive, né? Dinho, Edson. E uma sexta-feira dessas ali, ela fez o pudim e tal, e ela foi dormir, e a gente ficou conversando, nós dormimos no quarto e deu vontade de comer o pudim. E nós imaginamos como meninos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedacinho ali, a gente pega e depois se junta, né? Ela não vai perceber. A gente foi lá, eu e meu irmão, na surdina, na calada da noite, pegamos um pedaço ali, comemos. Estava tão bom aquilo que, vamos mais um pedaço? Do outro lado agora, a gente foi do outro lado, foi mais um pedaço. Vamos mais um? E fomos. E fomos juntando ali, né?
De um pudim grandão foi ficando um negócio pequeno. E na nossa inocência, achamos que a mãe não ia perceber. Porque o negócio ficou meio troncho, assim, ficou um oval, né? E depois comemos ali. Aí no dia seguinte e tal, fomos para a igreja, né? Na hora do almoço. Minha mãe ali olhou, ela é bem discreta, né? Aí passou o pôr do sol. Estava lá a varinha, né? Especial, mágica. A conversa depois do pôr do sol. Ela fazia isso, ela não falava nada no sábado. Mas depois do pôr do sol, sabiamente, nós tínhamos um diálogo com a varinha mágica, né? Ô, varinha boa aquela. E foi assim, nós cedemos à tentação. E achamos que a mãe não ia perceber. Às vezes a gente faz isso. Nós tentamos lubrificar Deus, barganhar com Deus. Mas o fato é, igreja, que há uma razão para lutar. Porque o pecado, ele resulta a morte de alguma coisa em nós. Não só a morte eterna, mas a morte imediata. Todas as vezes que cometemos o pecado, todas as vezes que cedemos à tentação, algo dentro de nós, a centelha que Deus colocou, divina do Espírito Santo, acaba morrendo, acaba se apagando. Por isso que é importante nós vencermos a tentação. É importante nós driblarmos ela e vencermos. Tiago 1, 14, 15 menciona o seguinte: a cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá-se à luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Aqui temos a dinâmica da tentação. Tiago traz aqui essa luz. Primeiro temos a cobiça. A cobiça vem a tentação, o ato consumado. Tentação mais pecado gera a morte. Tentação mais pecado vai roubar a sua paz. Tentação mais pecado vai redundar em morte. Todas as vezes que cedemos ao pecado, à tentação, nós perdemos algo. Claro que sempre há espaço para o perdão, sempre há espaço para a reparação. Mas um vidro, quando ele é quebrado, por mais que você junte e coloque super bonder ali, ou outras colas, as cicatrizes, as marcas permanecem. O ideal é que não pequemos, claro, mas se pecarmos, temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que está pronto a nos perdoar. Mas queridos, ao sermos tentados, nós poderemos vencer a tentação com o poder do Santo Espírito. E o pecado, ele pode destruir a família, o trabalho, o seu relacionamento, a sua reputação, a sua fé, o seu caráter. O pecado, ele vem manchando a nossa vida, nos empurrando, nos sugando, roubando a nossa paz. Não há nenhum problema de ser tentado, o problema é ceder à tentação. Aquela fala, né? Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça o quê? Nenhum. Seremos tentados, é um fato. E sabendo disso, eu e você, nós precisamos resistir. E algumas pessoas dão desculpas para o pecado. Não, porque eu pequei, porque aconteceu isso aqui, aquilo outro lá, eu já tentei isso, já fiz aquilo lá, né? E nós às vezes damos desculpas, né? Sou apenas um ser humano, não tive oportunidade, você não sabe como é que foi a minha infância, meu pai e minha mãe, não tinha educação, não tinha instrução, vivi no mundo ali, ninguém me ensinou nada, eu não sou de ferro, tenho que relaxar, tenho que descansar. Neste momento, essas desculpas nos desarmam, a nossa armadura se abre e ficamos expostos, vulneráveis, fragilizados. Não negocie com o pecado, não negocie com o mal, não negocie com Satanás, porque você vai perder, porque ele é muito mais experiente do que você. Ele tem no seu armário vários produtos que são utilizados para nós sermos tentados. Queridos, a tentação, ela ronda e rondará a sua porta, mas está em mim e em você essa vitória concedida pelo Espírito Santo. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente vai ler aqui na Bíblia agora 1 Coríntios. Grave esse texto no seu coração. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. E há uma promessa aqui nesse texto, uma linda promessa, para mim e para você. A tentação, não há como evitar ela.
Faz parte da trajetória humana. O pecado, sim, podemos evitar. Mas sabe uma coisa importante aqui que está no texto, linda nesse texto? 1 Coríntios 10, 13. Acharam? Amém? Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Que bênção, amém? E de sorte que possais o quê? Suportar. O texto diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que era um lugar corrupto, manchado pelo mal, uma cidade portuária, onde várias pessoas do mundo civilizado passavam por ali. A igreja enfrentava várias crises por meio de situações pagãs que viviam ali. Havia um templo, né, da deusa Afrodite, Diana, e ali havia um pecado, uma libertinagem. Mas Paulo fala, não virá sobre vocês nenhuma tentação a qual vocês não possam suportar. Essa é a promessa que Deus nos concede, que Deus nos dá. E o interessante, queridos, é que muitas vezes a gente fala, estou no mundo de pecado, enquanto existiu o pecado eu não tenho o que fazer. Mas, queridos, na Bíblia temos muitos exemplos de homens e mulheres que se desviaram do mal. Se você sabe que tem uma dificuldade em uma área, não brinque com ela. Se você sabe que você está lutando contra uma dificuldade, não deixe, não se exponha. Porque mais cedo ou mais tarde, infelizmente, você vai cair. Eu quero mostrar um vídeo, pedir para a Patrícia colocar ali, para vocês terem uma atenção. Estamos indo para o final, vamos ter uma mensagem das meninas também. E eu queria que você preste atenção nesse vídeo, talvez você já viu esse vídeo. Temos aqui o meio oeste americano, um puma, né? Que é um felino caçador. Esse ambiente aberto, lindo até, das montanhas. Ela olha, o que eu vou caçar hoje? Eu queria usar essa ilustração como se fosse o inimigo de Deus, rondando a sua casa, na espreita. E ali, um ursinho inocente, brincando. Opa, é agora. Ele pensa. E sorrateiramente, esse felino caçador vai avançando até esse pequeno ursinho. Um filhote de urso. Inofensivo, indefeso. O que ele pode fazer para lutar? Só correr. Não pode fazer nada. E lá vai o felino. Ele corre, corre, corre. Poucas opções ele tem para vencer, para driblar. O rio, ele vê um galho, né? Olha que interessante. Está encurralado agora. Não tem para onde ir. Acabou, né? Imagine você sendo tentado pelo inimigo. O que você faria? Aonde você iria? Providência, caiu no rio. Estou salvo. Será? O inimigo não desiste. Ele tem que jantar, né? Olha aí. Na espreita, sorrateiramente, esperando uma oportunidade, uma ocasião, um momento de fraqueza para derrubar você, para ferir você, a sua família, os seus sonhos, para te roubar. Ele aguarda pacientemente o momento certo de atacar. O momento vai chegar. A tentação é assim, irmãos. O inimigo está assim conosco, muitas vezes. E vem o confronto. Não tem como fugir do confronto. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
Mas há detalhes que só Deus sabe e prepara para nós. Há cuidados que só Deus proporciona. O confronto acontece. O mais fraco com o mais forte. O grito do urso, do filhote. Olha para trás. Quem aparece? A mamãe urso para salvar o seu filhote. Essa batalha foi travada e a vitória só foi alcançada porque a mamãe urso estava cuidando do seu filhote. Sabe, a tentação revela para mim e para você que não vamos conseguir vencer com o nosso esforço, com o nosso conhecimento e com o nosso poder. Apenas e tão somente com o poder de Deus, com o poder do Santo Espírito em nós. Quero ler o último texto com você, se a Patrícia voltar ali. Tiago 1, 2, 4, você pode colocar ali na sua Bíblia, você pode buscar Tiago 1, 2, 4, ou pode ler aqui também. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria, ao passarde por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Queridos, a tentação, ela é uma realidade, mas a recompensa vem pelos méritos de Cristo. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Assim como essa mamãe urso ali, que se levantou, se projetou, olha o tamanho, quase 2 metros e pouco, e aquele filhotinho achou que foi ele que venceu, né? Mas na verdade foi a mãe urso que estava atrás, e o felino foi expulso. O inimigo, ele vai sondar a nossa casa, vai sondar a sua família, mas Deus, Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. A promessa é de vitória quando confiarmos no poder de Deus. É a minha mão frágil, é a minha vida frágil, mas confiando nos méritos de Cristo, alcançaremos a vitória. Você quer ser vencedor? Você quer vencer a tentação? Você quer lutar contra o pecado? Sozinho não temos forças, mas pelos textos bíblicos que lemos, precisamos confiar no poder de Deus. Quantos querem confiar no poder de Deus? Eu também quero. Vamos convidar aqui as meninas para cantar uma música muito especial, preparada para esse momento. Deus cuida de cada detalhe, Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de mim e de você. E ao Ele cuidar de mim e de você, Ele vai provisionar uma recompensa, uma vitória às nossas lutas e também às nossas tentações. A recompensa vem do Senhor, por meio das lutas que enfrentamos. O Senhor está disponível, aberto para nos guiar, para nos acompanhar. Confie no Senhor. Você que está em casa, confie no Senhor. Valdir, confie no Senhor. Igreja, confie no Senhor. E qualquer tentação, qualquer luta, nós poderemos vencer no nome dEle. Amém? Depois você fica. Deixa eu segurar. Alice, madrugadas frias, tantas noites sem dormir. Uau.
Deus cuida de nós. Ele conhece a sua vida, a sua história, a trajetória, as suas lutas, seus medos. A preocupação, a ansiedade, a depressão tem tirado a paz de muitas pessoas, roubado o sono de muitos. A derrota, o medo, a tristeza, as dificuldades, as frustrações, o pecado tem roubado a paz de muitos. Talvez nessa noite você se sentiu assim. Talvez você refletiu sobre as tentações, sobre aquilo que te rouba a paz, uma enfermidade, uma dificuldade no relacionamento, uma falta de entrega, de compromisso, um medo, um receio de confiar no poder de Deus, na mão suprema do Senhor, que permeia a nossa vida e quer te dar paz. Não a paz que o mundo oferece, a única paz é do Senhor. Ele te conhece, conhece a sua vida, conhece o seu corpo, a sua mente, sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe o seu choro incontido à noite. E Ele quer te prometer e quer dizer: eu cuido de você, de cada detalhe da sua vida. Se entregue a mim. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Eu tenho mais força do que você para te ajudar. Que nessa noite, queridos, eu e você possamos permitir que o Senhor tome conta da nossa vida. Quantos querem falar: Senhor, toma conta da minha vida? De verdade, você quer? Fique em pé. Senhor, toma conta da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu quero orar por você nesse momento, para que o Senhor, por meio do Espírito Santo, conduza a sua vida. Ele quer conduzi-lo e quer guiá-lo para a eternidade. Vamos orar? Senhor Deus, hoje revisitamos um tema bíblico muito importante, como a tentação tem roubado nossos sonhos, tem tirado a nossa paz. Nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado por meio dos méritos de Cristo. Queremos continuar confiando no poder supremo do Espírito Santo, de um Deus que ama, que acolhe. Ajuda nossos irmãos, nos ajuda a vencer a tentação, para que assim o sonho de Cristo se cumpra em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a vencer aquilo que nos rouba a paz, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos perturba. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa família, as nossas amizades, mas principalmente, Senhor, a nossa vida espiritual contigo. Se há algo que tem atrapalhado os seus filhos aqui nessa noite a se entregarem a Ti sem reserva, que eles possam confiar que o Deus Supremo cuida de cada detalhe da nossa vida. Basta darmos um passo de fé. Nos guia, nos guarda nessa semana, para que possamos sentir a voz do Espírito Santo soprando em nossa vida, nos fortalecendo, para que possamos vencer a tentação e se entregar a Ti sem reservas. Seja conosco, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém.